Olá, meus queridos alunos, como é que vamos? Tudo bem? Chegamos então à nossa aula número 10, né? Nosso penúltimo encontro, mas ao nosso último encontro de conteúdo, né? Nossa última aula de conteúdo. E a aula de hoje ela reserva dois temas bastante complexos, quer dizer, a aula ela é curta, porém ela é complexa, porque ela aborda assuntos, né, de muito debate, de muita discussão. O primeiro deles são os aspectos gerenciais, né? Então nós vamos falar hoje de uma aula de gestão, de postura gerencial, no que tange à tecnologia da informação e à disseminação de sistemas de informação dentro do contexto empresarial. Então, dois assuntos básicos que vão ser abordados hoje, que é a questão da preocupação de gestão com relação ao aspecto de TI e a questão da ética, tá certo? Então, esse é o nosso foco de hoje. Então, vamos chamar aí a nossa escalada da aula de hoje. Bom, no que se refere à gestão, então essa transparência aí nos mostra os dois focos que vão ser abordados hoje. No primeiro, nós vamos falar dos sucessos, né? Dos sucessos e também, claro, dos fracassos que nós temos na TI, porque nem tudo é sucesso, né? Nós já conversamos aí várias vezes sobre a questão da crise do software, que aconteceu na década de 80, e, eventualmente, projetos não dão certo, em função de planejamento inadequado, em função de tecnologia que não flui conforme desejamos, né? E a gestão, a má gestão, vamos por assim dizer, sempre estará mapeando os insucessos da tecnologia, os insucessos dos sistemas de informação e da implantação de tecnologias novas, modernas. Então vamos discutir um pouco esses aspectos. E o segundo, a gente vai falar dos aspectos éticos, né? Ou seja, de uma visão de usuário e de uma visão de empregador, quer dizer, o que se tem direito ou não de fazer em relação a monitorar o uso de e-mail de funcionários, por exemplo, né, bloquear determinadas utilizações ao longo do dia do trabalho. E quem é o dono da informação? É o detentor, é o usuário ou é a empresa? Né? Então são aspectos que dificultam muito essa utilização que nós vamos tratar aqui na nossa aula de hoje. Bom, para a gente começar a falar dos sucessos e fracassos, a gente traz à baila aí uma frase de Bill Gates, né, que diz o seguinte: o modo como você, quer dizer, você, no que estamos falando não só das empresas, como também os gestores que fazem uso da informação, né, para tomar suas decisões no contexto empresarial. Então, o modo como você reúne, ou seja, como você agrupa essas informações, administra e usa a informação, ou seja, a forma como você fará isso, principalmente a utilidade que você vai dar para ela, porque geralmente a reunião é feita por um sistema, porém a administração e utilização é feita pela pessoa, determinará se vencerá ou perderá. Vencerá no sentido de terá a utilização plena daquela informação em seu favor dentro do contexto que vai utilizar. Hoje, independentemente do que tem a seu favor, ou seja, você pode ter vários aspectos favoráveis dentro da sua empresa, como, por exemplo, funcionários colaborativos, inteligentes, produtivos, né, que vistam a camisa e trabalham em prol da empresa, a gama de produtos ou serviços de extrema qualidade, bem conceituado no mercado, boa vontade dos clientes no sentido de ajudar, de colaborar com os processos de desenvolvimento, ou colaborar com eventuais dificuldades ou momentos inoportunos que a empresa possa passar, dinheiro no banco, dinheiro no bolso para investir, né? Embora você possa ter tudo isso, é fundamental, até para ter tudo isso, é necessário que você tenha um fluxo de informações dentro da empresa fluindo a teu favor, tá certo? Para que você possa dinamizar os processos, elevar a qualidade e melhorar a execução dos negócios. Quer dizer, a grande questão da utilização da tecnologia é você caminhar em conjunto com os objetivos da empresa. Então, a governança, né, TI fala justamente do alinhamento das necessidades da empresa com a missão da TI. Você tem que trabalhar em prol da organização dos processos, da otimização desses processos, para que o objetivo maior seja a empresa alcançar os seus objetivos estratégicos de mercado, com fornecedores,
etc. Então, a informação, o uso da informação é fundamental. Quando você traz isso a teu favor, você teve um sucesso. Quando você traz isso que não te favorece, que não te ajuda, que não faz com que esse objetivo maior seja alcançado, ou seja, a TI ajudando a empresa a alcançar os seus objetivos, aí a gente perdeu. Claro? Então é dentro desse sentido que nós veremos os sucessos e fracassos. Com base na questão da ética, que nós também vamos tratar na aula de hoje, né, nós vamos entender por que as relações organizacionais, ou seja, dentro das empresas, intraempresariais, envolvendo as pessoas, né, que nela trabalham, que usam a tecnologia da informação e as funções dos sistemas de informação. Então, nós estamos separando aqui dois aspectos, os sistemas e as tecnologias inerentes e necessárias ao funcionamento dos sistemas que essas pessoas utilizam. Então, as pessoas, dentro dos seus contextos de trabalho, usam as funções dos sistemas de informação e as tecnologias inerentes para realizar o seu trabalho. Tá certo? Ou seja, de que forma, por que as relações entre a empresa envolvendo essas pessoas e as tecnologias devem ser desenvolvidas com base na ética. O que é ética? Quando nós somos éticos, quando nós não somos éticos? O que permeia o conceito de ética? Existe algo, né, como a ética médica, que exista dentro do contexto da tecnologia da informação, que haja uma ética dos colaboradores, dos trabalhadores, dos profissionais, né, de tecnologia da informação? Então, essa questão é uma questão que nós vamos discutir e esperamos que tenhamos elas respondidas no final da nossa aula de hoje. Afinal, o que é a ética? Né? A que se propõe e que se permeia o conceito de ética. Então, falando tecnicamente, ética é um conjunto de princípios, né, que estabelece o que é certo ou errado. Né? Então, obviamente, esse certo ou errado tem relação com um contexto. Você não tem algo absolutamente certo nem absolutamente errado. E, às vezes, o que é certo num contexto pode ser errado no outro. Então, esse contexto, geralmente, é a gama da profissão. Em que os indivíduos, na qualidade de agentes livres, ou seja, que podem agir com ou sem a ética, livres nesse sentido, que eles têm o livre-arbítrio, utilizam para fazer as escolhas que orientam o seu comportamento. Então, a ética tem uma relação com o comportamento, ou seja, as ações que as pessoas têm e que as consequências dessas ações podem resultar em algo que seja considerado, né, certo ou errado. Então, tem uma balização do que é certo e do que é errado. Outro conceito, ética é um conjunto de valores morais e princípios, a mesma coisa, é um conjunto de princípios que norteiam a conduta humana na sociedade. Ou seja, orientam o comportamento do ser humano ao viver em sociedade. E esse ao viver em sociedade, você vai ter a ética de amizade, você vai ter a ética social, você vai ter a ética profissional, você tem várias éticas, vamos dizer assim, porque cada conjunto de princípios, né, norteia um determinado ambiente em que o ser humano vive. Então, nós vamos estar preocupados hoje com um conjunto de valores morais e princípios que norteiam a conduta humana dentro do uso profissional da tecnologia da informação. A tecnologia ela fomenta uma série de ações, né, que podem vir a contrariar a ética. Os sistemas de informação, qual é a relação que existe entre a ética e os sistemas de informação? O que nós estamos tratando de ética para quem usa os sistemas de informação? Os sistemas de informação interferem na forma como as pessoas se comportam. Claro, as pessoas utilizam o sistema de informação para realizar o seu trabalho. Então, é um e-mail que você troca com um colega, com um fornecedor, é um sistema que você utiliza para, né, prover o seu trabalho de forma correta. Então, o teu comportamento dentro do contexto empresarial, ele é norteado, ele é balizado pelo uso dessas tecnologias. Muito bem. E criam oportunidades para mudanças sociais intensas
e assim ameaçam os padrões existentes. Quer dizer, na medida em que existe um padrão de comportamento e o seu comportamento é alterado ou altera aquele padrão, a gente tem uma mudança de comportamento ético, tá certo? Na medida em que isso tudo propicia poder, na medida que você tem a informação, você dentro da empresa tem um cargo elevado, por exemplo, então você passa a ter poder. O poder ele pode mexer com a tua conduta, com os teus princípios éticos. Você pode envolver nessa história dinheiro, a informação e o poder dentro da empresa traduzem e refletem num salário melhor, né? Você tem deveres para com o teu cargo, a tua posição dentro da empresa. Esses deveres, eventualmente, eles precisam ser muito bem estabelecidos. Você tem também, obviamente, obrigações, deveres e obrigações, dentro de um sentido de realizar aquilo que a sua função carece dentro da empresa. Assim sendo, nós podemos, por outro lado, embora possa mudar o comportamento em função dessas variáveis, os sistemas de informação podem ser usados para crimes, né? Nós vemos aí inúmeros crimes sendo utilizados, né? Pessoas que roubam centavos da conta bancária, utilizando da fragilidade dos sistemas de informação. Então isso é um crime, tá certo? Crime utilizado pelo computador. As pessoas violando correspondência de terceiros, também pelo computador. As pessoas usando o Facebook, se passando por falsos colegas para ganhar, né, a amizade e a partir daí estreitar uma relação de pedofilia, por exemplo. Tem uma série, né, de atos, de comportamentos que são facilitados pelo uso dos sistemas de informação e da tecnologia que passam a ser crimes contra a ética, né? E ameaçam, dessa forma, valores sociais, né? Como, por exemplo, pessoas podem ser demitidas quando a tecnologia chega em determinado setor. Pessoas podem ser demitidas por estar tendo um comportamento inadequado, por exemplo, usando sites impróprios dentro do ambiente de trabalho. Tá certo? Então a questão ética é ético monitorar? A empresa tem aquele direito de realizar esse tipo de ação, né? Questões éticas relacionadas a sistemas de informação. A empresa virtual ou digital e internet facilitam a reunião, integração e distribuição da informação. Não há dúvida, você de qualquer lugar, você consegue não só prover, como receber informação, estando na internet. Qualquer ponto do mundo você acessa sistemas remotamente, de qualquer lugar. Você acessa sites que te dão, como o Google, que te dão acesso, né, a reunião de informações sobre temas afins. Então a facilidade disso é inegável. Mas geram, por outro lado, preocupação quanto ao uso adequado dessa informação. Quer dizer, o que você vai fazer com as informações que você retém do teu cliente? Perfil de consumo dele, cartão de crédito, dados de conta bancária, dados de valores que ele venha a receber, como bancos têm, por exemplo, como empresas que conseguem financiamento têm, né? Como é que você consegue garantir a proteção da privacidade pessoal? Tamanha a quantidade de dados que pela internet prolifera sobre uma pessoa quando faz uma compra num site, por exemplo. Como é que você vai garantir a proteção da propriedade intelectual de um software que você transfere em segundos de uma máquina para outra e instala no teu equipamento, né? Pirataria é crime. Então, como é que nós vamos nos resguardar de todas essas aberturas que a tecnologia propicia e permite que aconteça? É o que nós vamos ver agora, na aula de hoje, indo agora direto ao nosso assunto. Vamos focar então agora os sucessos e fracassos dos sistemas de informação, para na sequência adentrarmos um pouco mais nessa questão da ética.
Segundo uma pesquisa, né, já há bastante tempo, 98, isso tem 14 anos, né, foi justamente na época da crise do software. De lá para cá, muita coisa melhorou. Essa realidade melhorou um pouco, mas eu diria a você que não é ainda substancialmente diferente do que foi naquela época. A grande diferença é que hoje, 14 anos mais tarde, a maioria das empresas já possui, né, uma informatização do que é da sua operação, né, e começam a rebuscar os outros níveis da pirâmide, né, que nós vimos, operacional, gerencial, estratégico, no sentido de conseguir, né, alinhar a tecnologia com os desejos empresariais de mais alto nível. Mas grande parte dos projetos de software, né, 26% são bem-sucedidos. Consequentemente, 100 menos 26 dá 74% fracasso. Como eu disse, isso era uma realidade de 14 anos atrás, na crise do software, no finalzinho da crise do software. Né? O auge foi na década de 80, e foi na década de 90. Nós estamos aqui em 98. A orientação objeto aqui já estava em polvorosa. Muito bem. Ora, vamos imaginar que melhorou e que hoje 40% que seja fracasso, já é uma melhora de 50%. Excelente melhoria, né? Porém, ainda temos fracasso. A gente não pode dizer que 100% dos projetos dão certo. Tá certo? Então, o fato que nós queremos focar é esse aí. Quais são os pontos positivos e os pontos de atenção que nos levam a uma sustentação maior para que esse fracasso ainda não supere, que o sucesso ainda não supere os fracassos? Então, positivamente, nós podemos dizer o seguinte, né? Os sistemas de informação não devem ater-se a apenas otimização de recursos, tempo e dinheiro. O sucesso de um sistema de informação, além de prover otimização de tempo e dinheiro do profissional que trabalha na empresa, ou seja, daquela pessoa que usa o sistema, do usuário do sistema, o sucesso precisa ser medido pela eficácia da TI em apoiar, preste atenção nisso, em apoiar e alinhar-se com as estratégias. O que significa isso? A empresa tem um objetivo maior. Ela estabelece uma estratégia para daqui a tantos anos chegar em determinado patamar do mercado, para conquistar determinada fatia do mercado, para entrar em determinado estado e ganhar a fatia daquele estado. Enfim, seja qual for a estratégia, uma estratégia existe em função dos objetivos da empresa. A TI tem que estar alinhada com essas estratégias, tem que ajudar a empresa a chegar lá. Para isso, os processos, a estrutura e a cultura da organização tem que estar vivendo, respirando esse conjunto de sistemas de informações que a empresa usa. Do contrário, você simplesmente vai ser um mero otimizador de recursos. Já foi tempo. Otimização de recursos é a informatização da base da pirâmide, da operação. Na medida que você começa a funilar e vai para o gerencial e para o estratégico, você sai da otimização e passa a ter a necessidade de estar alinhado com os interesses da empresa. Aí sim nós podemos dizer que a TI ajuda a empresa a chegar onde ela quer. Então, só recapitulando nossas primeiras aulas. Uma empresa, essa pirâmide aqui também é esquisita. Aqui nós temos a operação. Aqui, basicamente, nós podemos dizer que dar-se-á otimizações de recursos, de tempo, de dinheiro, para que as pessoas trabalhem mais rapidamente e as pessoas trabalhem com mais confiabilidade. Na medida que a gente sobe, que a gente tem o nível gerencial e o nível estratégico, já passa a ser o necessário uma métrica em que a gente possa medir o quão eficaz a TI é para apoiar as decisões e para decisões gerenciais e estratégicas para que a empresa consiga alcançar o que ela precisa. É isso que é positivo hoje em dia no sistema. De maneira que a geração de valor para o negócio, ou seja, a TI ajuda o negócio a ter mais valor para o seu cliente. Consequentemente, a empresa está crescendo em termos de mercado. Então, esse é o foco positivo que nós devemos nos ater ao desenvolver sistemas focando o fracasso. E o que a gente tem que ter atenção? E o ponto de atenção não é nada negativo, simplesmente é um ponto que você precisa atentar para melhorar no momento em que estiver implantando o sistema.
Ou seja, muitas vezes, hoje em dia, né, muitas empresas têm adquirido software de gestão, os ERPs, do qual a empresa SAP é uma das maiores fornecedoras mundial, no Brasil também. Existem outras de porte menor que vendem a empresas de porte maior. Mas as grandes empresas, nós estamos falando de sistemas de gestão, nós falamos de SAP, que é um sistema caro, que na verdade é um sistema pronto, em que a empresa precisa adequar-se àquele produto. E muitas vezes redesenhar os seus processos internos para que possa se adequar. Do contrário, não vai adiantar, as coisas não vão funcionar. Então, atente para essa questão, de maneira que esse redesenho do processo permita essa questão que nós falamos, que é o alinhamento da TI com os objetivos e estratégias da empresa. Viabilizar novos produtos e serviços na medida em que o sistema de informação focam e permitem isso. Ou seja, na medida em que você, a empresa, deseja desenvolver novos produtos e atender ao mercado com oferecimento de novos serviços, os sistemas de informação têm que atentar para essa possibilidade, para esse crescimento e ajudar a empresa nisso. Certo? De maneira que ela consiga também, né, estar alinhada para que possa ajudar ao crescimento estratégico da organização. Então, isso é fundamental, né, que as empresas tenham essa disseminação. Porém, para que essa utilização estratégica, vamos por assim dizer, seja bem sucedida, que a gente consiga fazer com que esse alinhamento da TI com a estratégia da empresa é o papel principal do que vem se falando hoje, do que é a governança de TI. Governança de TI é isso, é você trabalhar a TI em prol dos objetivos da empresa. Para que isso possa ser positivo, nós temos que atentar para alguns fatores. Vamos ver quais são. Identificação das áreas decisivas para o sucesso da organização. Dependendo da empresa que nós estivermos falando, algumas áreas de negócio, a operação básica da empresa, o setor de marketing, dependendo do que seja, são cruciais para o crescimento e posicionamento da empresa no mercado. Você identificar, saber quais são essas áreas chaves é fundamental. Empenho para melhorar a sua produtividade. Ou seja, na medida em que você está no mercado de trabalho, numa posição empresarial, é necessário que esses sistemas de informação possam prover às pessoas produtividade, proeficiência. Do contrário, elas vão reclamar que não andam, que os sistemas serão mais problemas do que benefícios. Tem muito lugar que é assim. ênfase no aperfeiçoamento contínuo e no desenvolvimento de sistemas de informação que podem oferecer vantagem competitiva. Ou seja, estamos falando aqui de sistemas que apoiam a área estratégica. Vantagem competitiva é do posicionamento da empresa no mercado frente à concorrência. Como os sistemas podem ajudar uma empresa a estar à frente da sua concorrência. Que informação ela precisa para tomar a decisão de investir na hora certa, de abrir um mercado na hora adequada. Como é que é feeling? O cara acorda pensando, pô, vou em Manaus, eu vou abrir um negócio lá hoje? Opa, hoje nós vamos lançar um produto novo. Não é. Já foi tempo em que a coisa baseava-se basicamente no feeling, né, do executivo. Hoje em dia, muita informação é necessária acerca do mercado, acerca da concorrência, acerca da empresa, da saúde financeira da empresa, para que você possa tomar a decisão, né, estratégica de abrir, lançar um novo produto no mercado, abrir uma nova fábrica e por aí vai. Então, esses são pontos que os sistemas de informação hoje devem levar em consideração para que esse sucesso possa ser maior do que o fracasso. Porém, nós temos alguns pontos de atenção e preocupação. Nós precisamos relatar também para que os senhores fiquem atentos a essa realidade dentro dos contextos empresariais em que trabalham. Cabe ressaltar ainda que a TI, ou seja, a tecnologia da informação, e os sistemas de informação, se mal administrados, o que significa um sistema
de uma tecnologia mal administrada. Pagando a qualquer custo, comprando qualquer coisa, comprando produto que não serve, jogando fora e comprando outro, não percebendo que, na verdade, o processo empresarial e aquele sistema tem que casar muito perfeitamente. Ou você faz um sistema adequado aos seus processos, ou você adequa seus processos a um sistema adequado de mercado. Você vai ter que tomar essa decisão, muitas vezes em função do teu nicho, do que existe no mercado para ele, das tuas necessidades, das tuas possibilidades financeiras, tá certo? Então, se mal administrados, aplicados, é isso que nós estamos falando, usados, né, levam ao fracasso do negócio. Claro, se você, durante um ano, trocar 5 vezes o sistema de informação, você vai ficar louco, você vai passar o tempo implantando o sistema e não vai trabalhar, não vai produzir, não vai ser proeficiente. As pessoas não vão poder trabalhar em prol da empresa para ganhar dinheiro, para ter os resultados que a empresa precisa ter, certo? Então, a administração das decisões de compra, né, desenvolvimento de sistemas de informação e tecnologia precisam ser muito bem planejados para que possam ser bem aplicados e consigam ser bem usados pelos usuários, utilizados pelos usuários. Do contrário, nós não conseguiremos ter sucesso nesse objetivo. Qualidade dos sistemas, claro, é fundamental, né? Se os sistemas forem mais bem administrados, com melhores que tenham sido comprados, com melhores que tenham sido desenvolvidos, não tem a qualidade necessária ao funcionamento da empresa, e o primeiro e mais importante aspecto de qualidade de um sistema é atender às demandas, ou seja, às necessidades dos seus usuários. Se um sistema não é capaz de atender às necessidades dos seus usuários, ele vai servir para quê? Para quem? Qual será a sua utilização? Então é fundamental atentar para isso. E a qualidade no uso? Aí você vai depender da qualificação profissional do teu usuário, que vai ter aquela informação, né, do sistema de qualidade, muito bem adequado e administrado, e vai fazer o que com aquela informação? Então, o uso da informação é fundamental. Não adianta você ter processo bem definido, o sistema bem delineado, e a informação vá para uma pessoa despreparada, que não sabe usar aquela informação em prol dos objetivos da empresa. Então, tudo isso tem que ser alinhado. Pessoa, processo, sistema. Isso fazendo com que trabalhe em prol dos objetivos da empresa. E os objetivos maiores chamam-se objetivos estratégicos. Então, alinhamento da TI às estratégias da empresa é um foco fundamental que os sistemas de hoje precisam estabelecer. O impacto da TI nos negócios. Consequências nós vemos hoje, depois de anos de utilização da tecnologia da informação, o que é que nós vemos como consequências positivas, né, desse trabalho ao longo de anos aí. Por exemplo, a melhora do processo da produção de uma fábrica. O que significa isso? O processo de produção, ou seja, a esteira, as máquinas que produzem, dependendo do que seja que vai produzir, a tecnologia utilizada nas máquinas, posso usar robôs, dependendo do negócio que eu tenha, as pessoas envolvidas, né, trabalhando de forma otimizada, essa produção, se por exemplo utiliza várias máquinas em série ou paralelo, se são usadas de forma mais otimizada possível. Então, a melhoria do processo envolve tudo, processo envolve o maquinário, processo envolve, né, os procedimentos utilizados e o processo envolve as pessoas que ali trabalham. Então, tudo isso de forma conjugada melhora, muito bem estruturado, pode melhorar a qualidade dos produtos que são produzidos e as condições de trabalho dos funcionários. A pessoa trabalha com a luz boa, com equipamentos modernos, com toda a assistência tecnológica, não trabalha cansada, trabalha o tempo certo, com todas essas preocupações. Devem estar refletidas, né, na melhora do processo de produção da empresa. Além da comunicação entre os setores. Claro, não só a produção,
mas finanças, contas a pagar, contas a receber, fluxo de caixa, embalagens, né? Logística de entrega e distribuição, tudo isso precisa estar muito bem delineado. E o que nós temos como consequência negativa de toda essa experiência? Por outro lado, pode causar demissões de cargos meramente operacionais. Nós vimos isso acontecer no setor bancário, no setor de produção do mercado automobilístico, onde muitas rotinas operacionais foram substituídas por equipamentos, por sistemas, por máquinas. Isso foi natural, isso era uma necessidade de otimizar esses processos, e essas pessoas perderam as suas posições em seu mercado de trabalho. Isso foi uma coisa muito triste, muito dolorosa. Isso aconteceu fortemente no final da década de 80 e início dos anos 90. Mas, por outro lado, abre-se novas possibilidades com as áreas inerentes ao desenvolvimento, à venda de tecnologia, a tecnologia da informação e o sistema de informação em geral. Abre-se um novo leque, um novo mercado de pessoas que precisam implantar essas tecnologias nas empresas. Então, é uma faca de dois gumes. Então, esse foi um lado triste, foi um lado negativo do negócio. Agora, e os gestores? Os gestores de TI, as pessoas que administram os sistemas de informação, as pessoas que administram os bancos de dados, as pessoas que administram as áreas de suporte das empresas, suporte, tudo que você possa imaginar, suporte telefônico aos usuários, suporte das máquinas estarem funcionando, suporte de todos os sistemas estarem acontecendo, você reportar os problemas, eles serem rapidamente ajustados, enfim. O gestor de TI, que detém o poder de influenciar vidas, na medida em que eles administram essas questões, tomam decisões do que entra, do que sai, do que desenvolve, do que não desenvolve, do que compra, do que deixa de comprar, tem um papel fundamental em toda essa discussão, claro. São eles que, administrando mais ou menos humanamente o setor de TI, vão poder compreender essas amarras, essas questões que são pertinentes a essa administração. Então, a questão está muito em voga, em foco, na mão desses camaradas. Muito bem. Então, discutimos os aspectos gerenciais, a relevância que tem tudo de tecnologia que nós falamos ao longo do curso, nós hoje sintetizamos, dando a relevância aos gestores e mostrando como tudo isso deve ser inserido no contexto da empresa para que o sucesso consiga ser maior do que o fracasso. Vamos agora entrar no nosso contexto dos aspectos éticos. Vamos discutir, trabalhar um pouco isso. Questões éticas relacionadas à TI. Então, vou colocar aqui uma série de perguntas que vocês vão se fazer, que vocês podem discutir com colegas de trabalho, podem discutir no próprio fórum de discussão esses aspectos com os professores de vocês, entre vocês, enfim, pontos para reflexão, pontos para atenção de vocês, pontos, eventualmente coisas que vocês nunca pararam para pensar, mas que eu trago aqui à baila, quer dizer, já foi trazido, inclusive, porque isso aqui está no ambiente online, nós só vamos traduzir isso para uma linguagem mais adequada agora. Então, o uso das informações que você faz num sistema tem sido feito com ética, ou seja, você não roubou nada de ninguém, você tirou a informação de uma maneira honesta, usou ela de uma forma adequada, foi feito isso com ética. No desenvolvimento dos sistemas, temos respeitado princípios éticos profissionais. Você respeita o seu colega, você tenta derrubá-lo ao longo do processo, um benefício que foi ele que criou, uma ideia que ele teve, você traz para si, para se prevalecer. Tem esse tipo de comportamento? Deve o chefe monitorar eletronicamente as atividades dos seus coordenados, coordenar e-mails ou outros aspectos? Os funcionários têm o direito de utilizar a estrutura de TI, de informática da empresa para atividades particulares?
fazer trabalhos de faculdade dentro do seu ambiente profissional, utilizar software para tratar assuntos de foro particular, né, mais do que os profissionais ao longo do seu dia de trabalho. Os funcionários podem fazer cópias de softwares, instalando-os em computadores particulares e em outras organizações? Claro que não. Pirataria é crime. Você utilizar, copiar software sem a licença ou que não seja um software livre, devidamente resguardado, é pirataria. Tá certo? A pirataria é um princípio ético. Ah, eu vou usar o Windows aqui que é baratinho. Isso você está sendo antiético. Existe um princípio ético. A empresa que desenvolveu sobrevive daquilo. Ah, mas a empresa ganha muito. Não importa o quanto ela ganha, se é pouco ou se é muito. Né? O que importa é aquilo tem um valor de mercado e aquilo é vendido. Se você usa o seu pirateado, ética, em algum momento, não está sendo tão valorizada assim. Né? Porque, afinal de contas, alguém trabalha para aquele produto estar ali e esse alguém precisa ser remunerado. Né? Você não quer que a sua empresa seja remunerada pelo serviço que ela presta ao mercado? Pois então. É correto que os chefes acessem os registros eletrônicos ou arquivos das estações de trabalho dos seus funcionários? Eles têm esse direito, embora, né, dizendo-se, vou averiguar se ele realmente está trabalhando dentro dessa ótica, eles estão agindo com a ética? Quais os limites para a utilização de um banco de dados de clientes? Né, uma empresa lá de e-commerce, que tem uma série de dados de clientes, dados de cartão, dados de banco, enfim, uma série de dados. Qual é o limite que eles têm para utilizar isso ou não? Vender esse database marketing para uma empresa, por exemplo, como você vê muitas vezes as empresas fazendo. Tá? Existe esse direito? Com que direito que os outros ganham direito sobre dados que não são deles? Tá certo? Tudo isso são questões relevantes. Os profissionais de TI também têm um aspecto que a gente deve salvaguardar, principalmente as pessoas que dão as senhas, né? Eles possuem um acesso privilegiado ao banco de dados das informações. Possuem o acesso que eles quiserem, por queries, não necessariamente por sistemas, mas por um programa em que você, através da linguagem SQL, consegue abstrair tudo que tem dentro de um banco de dados. Então, são acessos privilegiados que o pessoal de TI tem, né? Até mesmo com senhas, atuam na correção, na contingência e na proteção de vulnerabilidade, que eles conhecem detalhes das falhas que o sistema pode ter. Né? A grande maioria dos crimes são cometidos por funcionários internos e não por externos. E é fundamental que tenham regras próprias para reger sua atuação, com termo de responsabilidade específico, de confidencialidade e, se houver desenvolvimento interno, termo de cessão. Ou seja, você cedendo os direitos daquilo que você desenvolveu para a empresa na qual você trabalha. Né? Você trabalha para ela, você é remunerado por aquilo, então tudo aquilo que você desenvolve dentro do ambiente dela pertence à empresa. Tá certo? Então é preciso que a equipe de TI tenha fortemente dentro das empresas um termo de conduta ético. Cada empresa tem o seu, um termo de conduta para que os profissionais possam ter os limites em que possam atuar, possam ver o que eles não podem ultrapassar. Nós temos aqui, ó, a ética e seus relacionamentos. São 2, 3, 4, 5 focos, né, que a ética está associada dentro da utilização do sistema nas empresas. Então, nós temos questões éticas, questões sociais, questões políticas, que abarcam aspectos individuais, sociais e de Estado. E a ética permeia esses 5 aspectos tangenciais. Direitos e obrigações da informação, direitos e obrigações de propriedade, qualidade de sistema, qualidade de vida, né, do contexto onde você está, e prestação de contas e controle. Tudo isso são visões, são aspectos éticos que nós temos que levar em consideração. Então, as 5 dimensões, né, morais da era da informação, desses aspectos éticos. Vamos botar eles aqui. Direitos e deveres sobre a informação. Que direito sobre a informação relativa a si os indivíduos e organizações possuem? As organizações podem usar os dados das pessoas? Que direito elas têm sobre isso? Direitos sobre a propriedade.
Como proteger a propriedade individual numa sociedade digital? Como é que você vai proteger o teu direito, né, do texto que você produziu, do documento que você gerou, mas que está na internet rodando por aí? Prestação de contas e controle. Quem deverá prestar contas por dano ao direito individual e coletivo sobre informação e propriedade? A empresa, o funcionário ou o gestor que fez uso daquilo, a organização em si. Qualidade do sistema. Os padrões de qualidade de dados e sistemas que padrões de qualidade de dados e sistemas devemos exigir para prover os direitos individuais e a segurança da sociedade? Dentro do aspecto de qualidade de vida, né? Que valores devem ser preservados na sociedade do conhecimento? Que valores e práticas culturais são apoiados pela nova tecnologia da informação? Hoje você tem uma sociedade que é valorizada pelo conhecimento que ela possui, ou seja, pelo procedimento que ela faz com a informação que foi gerada pelos sistemas. Como é que essa sociedade pode ser controlada? Onde é que entra a questão dos aspectos éticos, né, dentro desse contexto? Existem algumas tendências tecnológicas que complicam mais ainda, né, a vida dos aspectos éticos. Por exemplo, tem uma lenda, que na verdade a experiência prática mostrou que ela é fato, que diz o seguinte: a capacidade da computação dobra a cada 18 meses. Ora, se isso acontece, cada vez mais as empresas dependem de sistemas de operação para operar. Porque a capacidade de processamento dobra, tá certo? Com isso, você tem a possibilidade de trabalhar cada vez mais, usar cada vez mais sistemas. Os custos de armazenamento de dados declinam. Ora, as empresas, está cada vez mais barato para ela ter uma grande gama de dados dentro de um sistema de banco de dados bem estruturado. Isso é facilitado, né, por essa premissa. A análise de dados cresce a cada dia nas empresas. Se ouve as empresas falando, né, em database marketing, né, em utilizações de análise, de filtro, de data mining, né, que é filtrar determinadas informações para estabelecer perfil de compra de um cliente, para indicar produtos que ele possa vir a comprar dentro do perfil que ele já vem comprando ao longo do tempo. Ou seja, você tem cada vez mais na mão dados sobre o comportamento das pessoas, sobre o perfil dessas pessoas. O que a ética diz que você pode fazer com isso? Avanços das redes da internet é uma verdade cada vez maior. Ficou mais fácil copiar dados pessoais e organizacionais remotamente. Pô, eu daqui pego um dado lá da minha máquina lá em Nova York, eu do meu escritório em Nova York, venho e pego um dado do meu escritório aqui no Rio de Janeiro, faço, meu e de outros, tá certo? Está cada vez mais tranquilo isso aí. Então, como conviver com essa verdade que faz a tecnologia avançar e crescer e que impacto, ou seja, questões éticas que derivam diretamente, né, dessas tendências de tecnologia. E essas tendências cada vez são mais impactantes e os impactos da ética são cada vez maiores dentro desse contexto, obviamente. Vamos falar agora de 4 dimensões da ética: a TI e o emprego. Já falamos que algumas atividades meramente manuais foram automatizadas, com isso as pessoas foram demitidas. O setor bancário foi o grande exemplo usado, porque ele investiu fortemente em tecnologia, porque ele percebeu essa segurança que ele precisava, essa robustez que ele precisava em termos de procedimento para garantir o sucesso do negócio dele, e investiu pesado em tecnologia. Em outros casos, a inserção de computadores no ambiente de trabalho demandou habilidades específicas no manuseio do mesmo, né? Então, algumas das pessoas precisaram aprender a utilizar aqueles sistemas, ter habilidade, e conseguiram, algumas, manter os seus empregos. Isso foi um fato que aconteceu com a TI no emprego. Quem não se adaptou a essa realidade, perdeu o emprego e foi ter que procurar colocação em outro lugar. Mas não podemos deixar de considerar a enorme demanda de empregos criados na própria área de TI, com o crescimento da internet
e a diminuição de preços no setor de informática. Com isso, mais pessoas no computador, cada vez mais software eu tenho, cada vez mais empresas desenvolvendo eu tenho, e o mercado se expande e se abre para essas pessoas. Então, o impacto da TI no emprego é relevante nos aspectos da ética. Com relação à individualidade da pessoa, seus aspectos de ego pessoais, os sistemas de informação, ao automatizar determinadas tarefas, enfraquecem as relações humanas e também limitam a individualidade e a criatividade das pessoas. Quer dizer, os sistemas, eles costumam ter padrões rígidos, até mesmo para salvaguardar os erros por interesse das empresas, e eles limitam a atuação das pessoas. As pessoas só podem fazer, eu estou numa loja, eu quero dar um desconto de 30% para o cara, mas eu não posso, porque o meu perfil só me permite dar 10%. Pô, eu tenho que ir lá no meu gerente, convencer a ele que é um bom negócio para a empresa e ele vir autorizar. Então, isso limita a atuação da empresa. Isso limita a criatividade da pessoa e a utilização dentro daquilo que ela pode fazer. Isso para a empresa é ótimo. Para a individualidade, não é bom. Restringe a liberdade. Devido à importância que as equipes de TI vêm dando ao desenvolvimento de uma boa interface homem-máquina, e as preocupações com o conforto do usuário, cada vez mais os aspectos ergonômicos fazem parte do sistema de informação, voltados ao grupo de trabalho, os aspectos negativos da individualidade tendem a diminuir, minimizar. Porque essas pessoas trabalham confortavelmente, mas algumas ações são cortadas e você tem limites para atuar. O indivíduo passa a interagir com a tecnologia em sua atividade de trabalho e também de lazer, o que aumenta a utilização dele com tecnologia. A TI e as condições do trabalho. Embora cause muitas vezes desemprego, como já exemplificado anteriormente, a inserção da tecnologia nos negócios eleva a qualidade das condições de trabalho. Sim, as pessoas trabalham com mais proeficiência, erram menos, tá certo? Então a produtividade tende a aumentar. Com a automação das atividades rotineiras e mecânicas, surgem novas oportunidades em atribuições de nível mais alto, que exigem habilidades específicas. Ou seja, os níveis estratégicos começam a necessitar de habilidades como comportamento de entendimento do contexto, poder rápido de decisão, compreensão das pessoas, saber falar em público, saber lidar com as pessoas. São habilidades que são requeridas, né, em outros aspectos, em função dos operacionais já estarem, né, devidamente preenchidos. A TI e a privacidade da pessoa. O aumento no uso de e-mails levanta a questão da privacidade. Vocês ainda se lembram das cartas? Cartas são fechadas, mas não as mensagens de e-mail em geral, em que você abre, né, facilmente. Muitas empresas monitoram os e-mails de seus funcionários. Isso levanta a questão de invasão da privacidade. Claro. Outras questões em aberto são o uso do e-mail no trabalho com fins particulares e o envio de material não relacionado ao trabalho, ou seja, atividades que não têm a ver com a sua profissão. Mas as empresas podem monitorar e-mails de cunho erótico ou de ameaça às suas instalações? Bom, então, pessoal, esses foram os aspectos principais que nós falamos. Vou pedir agora o nosso resumindo para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Vamos lá? O que nós tratamos hoje? O que deve ficar na cabeça dos senhores como aspectos relevantes que nós falamos hoje? Primeiro, falamos vários desafios gerenciais. Os sistemas de informação e aspectos de sucesso e insucesso. Ou seja, cada vez mais os sistemas devem alinhar-se às necessidades da empresa. No nível da operação, dando produtividade. No nível gerencial e estratégico, alinhando com as estratégias e necessidades de negócio da empresa. Essa é a visão de sucesso. A ética na TI tem muitas controvérsias, certo? Ou seja, a própria tecnologia propicia alguns aspectos que vão de encontro com a ética. Então, nós vimos basicamente 4 dimensões que tratam disso. A TI e o emprego, a TI e a individualidade, a TI e as condições de trabalho, a TI e a privacidade.
privacidade, ou seja, aspectos humanos, pessoais, que são considerados dentro desse contexto empresarial. Bom, eu espero que, de uma maneira geral, o recado da aula de hoje tenha ficado claro a todos vocês. Eu, mais uma vez, agradeço a participação de todos. Estamos encerrando hoje com a nossa última aula de conteúdo. Teremos um próximo encontro ainda para a revisão para V2, porém, o nosso conteúdo, nossa aula última de conteúdo, é essa aula número 10, né? Hoje 10, 11, 12 encontros no total, né? Nós culminaremos na próxima aula. Eu agradeço a participação de todos os senhores e até o nosso próximo encontro. Yeah.